Fala aí pessoal, iniciando mais um videozão para o meu canal, e no vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que saiu há pouco tempo, que é o que o governo quer regulamentar: as entregas do e-commerce com os correios. Quer beneficiar os correios com as entregas do e-commerce. Então depois da vinheta, bora lá pro vídeo. Então até agora, qual é a notícia que a gente tem do governo atual? O governo quer regulamentar a entrega do e-commerce, das vendas que acontecem na internet, com os correios. A gente não sabe ao certo como vai ser essa regulamentação, mas com certeza vai priorizar os correios para algumas entregas de vendas que são transacionadas pela internet. E ao longo desses vários anos eu vi essa revolução na logística das vendas online, onde a gente só dependia do monopólio dos correios antigamente e tinha muitos problemas. Dentre esses problemas eram atrasos nas entregas, greve dos correios. Eu me lembro muito bem de uma época que teve uma greve nos correios e eu fazia um determinado número de vendas, isso mais ou menos em 2019, e depois da greve dos correios, ou seja, a greve dos correios começou no dia 20. No dia 19 eu fiz talvez 20 vendas e no dia 20 eu fiz 2 vendas. Havia uma queda brusca nas vendas online por conta da greve dos correios. Os usuários de plataformas como Mercado Livre e outros marketplaces que serviam de intermediadores para nós vendedores do comércio eletrônico, os compradores já identificavam que havia uma greve nos correios, que essas encomendas iam atrasar muito e eles optavam por comprar em comércio local, mesmo pagando um pouco mais caro. E ao longo de todos esses anos houve uma mudança na logística do comércio eletrônico no Brasil. Transportadoras que não atingiam o cenário nacional começaram a se expandir, começaram a oferecer fretes mais rápidos, e assim os marketplaces e as grandes empresas que vendem na internet começaram a deixar de usar os correios, justamente pela eficiência da indústria privada ser muito mais ágil na entrega e o custo ser muito mais barato. Não tem um motivo da gente continuar utilizando os correios, sendo que as transportadoras executam esse serviço de forma muito mais eficaz, muito mais rápida, com menos extravios, com chance zero de acontecer uma greve e atrasar nos nossos envios, e ainda mais com um preço muito mais barato. Hoje eu pago em fretes quase 80% mais barato utilizando transportadoras do que utilizando os correios. Eu vou citar um exemplo aqui, uma encomenda que eu vendi em 2019, eu nunca esqueço essa encomenda. Era uma fonte de computador que eu vendi para o Rio de Janeiro. É claro que no Rio de Janeiro tem alguns lugares um pouco mais restritos de envio por conta da periculosidade de determinados bairros, por isso demora um pouco mais. Mas uma encomenda que saiu do meu endereço no Paraná e foi entregue no Rio de Janeiro demorou mais de um mês com os correios, coisa que hoje eu consigo atingir com as transportadoras em menos de uma semana e pagando menos da metade do preço no frete. Então, devido a toda essa mudança, o correio ter perdido uma grande fatia do bolo do comércio eletrônico, justamente pelas empresas de iniciativa privada oferecer um serviço muito melhor, as encomendas nos correios começaram a cair, o que acarretou também num grande prejuízo. Dá para se observar que os correios tiveram um prejuízo muito grande nesses últimos anos. E uma pauta do governo anterior era a privatização dos correios, o que esse governo já deixou de lado, porque esse governo costuma muito querer a estatização das empresas. Então bora lá para a tela que eu quero mostrar para você algumas reportagens e alguns dados dos correios. Olha só essa reportagem. Governo quer criar regra de e-commerce para fortalecer os correios. O governo do atual presidente Lula planeja enviar um projeto-lei ao Congresso para fortalecer os correios no segmento de entregas de e-commerce. A mudança está sendo avaliada pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho. Então, o que isso quer dizer? O governo quer criar uma regulamentação para privilegiar os correios, mesmo que o frete esteja saindo na transportadora por R$10 e nos correios por R$20, vai ser levado em consideração os correios, e a gente, em alguns casos, se for aprovada essa regulamentação, mesmo com o frete dos correios saindo mais caro e demorando mais para ser feita essa entrega, a gente vai ter que utilizar os correios. Isso vai gerar novamente um monopólio dos correios, que a gente sabe que não é algo benéfico por conta das greves, por conta dos altos custos de entrega, por conta dos extravios, por conta da falta de cuidado, transporte dos produtos, e acaba quebrando esses produtos, coisa que as transportadoras tomam um devido cuidado maior, e também por conta dos atrasos nas entregas. Os correios geralmente demoram muito mais para entregar as mercadorias
que o setor privado. E outra matéria que eu também achei muito interessante é que os Correios podem registrar prejuízo pelo segundo ano consecutivo. Em 2022, o Correio já fechou com um prejuízo. 2023 também fechou com prejuízo, justamente por aquilo que eu falei no começo desse vídeo, ele ter perdido uma fatia muito grande do bolo para as empresas privadas, por elas serem muito mais eficazes. Então, os Correios fecharam em 2022 com prejuízo de 809 milhões de reais. Isso é um prejuízo muito grande. Justamente por essa ser uma empresa estatal, ela não fechou as portas. Mas se fosse uma empresa privada, eu tenho certeza que já tinha fechado, já tinha entrado em falência. Então, como é uma empresa estatal, o governo injeta dinheiro na empresa e mantém ela de portas abertas, mesmo gerando esse prejuízo imenso. E a solução desse governo atual foi regulamentar algumas entregas de e-commerce. A gente não sabe ao certo como vai ser essa regulamentação, mas que com certeza vai deixar a concorrência totalmente desleal, porque as empresas privadas, mesmo oferecendo um serviço melhor, com um preço melhor, não vão poder trabalhar porque vai ter uma certa regulamentação e a gente vai ter que enviar com os Correios. E olha só uma das soluções do governo atual para que os Correios retome esse lucro que ele teve antigamente. Correios abrem licitação com 380 milhões de reais para publicidade. Mesmo os Correios fechando em prejuízo, o governo quer investir em marketing para poder recuperar todo esse prejuízo que não tinha alguns anos atrás no governo anterior e que o governo anterior cortou essa verba de publicidade justamente para reinvestir esse dinheiro em infraestrutura, em colaboradores, em mais caminhões ou outras coisas que o Correio precisa para poder prestar um bom serviço e entregar as mercadorias com mais agilidade. E também outra coisa que eu quero citar aqui nesse vídeo, que, olha só, a frota de aviões do Mercado Livre cresce e se diversifica. Um exemplo que eu quero falar aqui era uma encomenda minha que saiu do centro de distribuição do Mercado Livre de Santa Catarina e eu entreguei no Nordeste e chegou com 2 dias. Como era um produto de energia solar, o cliente precisava muito receber esse produto quanto antes e a gente conseguiu, com a entrega do Mercado Livre, fazer esse envio com 2 dias. O cliente já estava com essa mercadoria em mãos e com certeza, se fosse pelos Correios, isso ia demorar quase um mês. Como eu trabalho no e-commerce há vários e vários anos e dependia dos Correios para entregar no Norte e Nordeste, que são regiões um pouco mais remotas do Sul e Sudeste do país, essas logísticas via avião que os marketplaces vêm fazendo, essas parcerias com companhias aéreas como o Mercado Livre fez, agilizou muito e barateou muito a logística no país. Produtos também que eu entregava em Manaus, que é uma região muito remota e precisa de um tempo muito maior para entregar, eu consigo entregar muito mais rápido e de maneira muito mais barata do que antigamente. Então, as empresas como a Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre e até a Shopee revolucionaram a logística no Brasil justamente para fazer que os clientes recebessem as mercadorias mais rápido e de maneira mais barata. E com essa regulamentação dos Correios, não tenha dúvida, com certeza o preço das mercadorias vão subir, porque o frete vai subir e quem acaba sendo prejudicado são nós vendedores e os compradores para poder abastecer a máquina pública. E outro exemplo que eu quero citar aqui também são que os Correios levam mercadorias só de até 30 quilos e mercadorias com até 1 metro. E depende de algumas mercadorias, como produtos inflamáveis, produtos orgânicos, o Correio também não faz o frete, coisa que as transportadoras fazem o frete. Por exemplo, eu trabalho com mercadorias, uma das minhas lojas são mercadorias de energia solar, são produtos que pesam às vezes 500 quilos, 300 quilos. Se eu dependesse da logística dos Correios, com certeza eu não conseguiria entregar essas mesmas mercadorias. Eu lembro de um caso que eu cheguei nos Correios com um produto com 1 metro e 1 centímetro. Era um violão e a atendente dos Correios não enviou esse produto porque passava 1 centímetro do limite que era permitido pelos Correios, coisa que nas transportadoras eles não se importam. Eles querem entregar sua mercadoria com qualidade e receber o dinheiro deles. Então a minha opinião sobre isso é que o governo quer criar novamente um monopólio dos Correios e a gente tem que depender somente dos Correios novamente, como vários anos atrás, para fazer as nossas entregas, para fazer os nossos envios. Isso, na minha opinião, é algo muito maléfico para quem vende na internet e vai gerar muitos danos se realmente for regulamentado. Danos como greves nos Correios vai acabar afetando nossas vendas e eles justamente faziam greves em períodos de grande venda, por exemplo, no Natal, na Black Friday, porque esses funcionários, esses colaboradores dos Correios sabiam que fazendo greve nessas datas ia prejudicar muito as entregas e algum direito que eles estavam requerendo o governo ia ter que ceder porque as vendas não podem ficar paradas. Então deixa aqui nos comentários qual é
a sua opinião sobre a regulamentação dos Correios. Eu quero conversar, trocar uma ideia com você e escutar a sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para toda vez que eu lançar vídeo novo, você ser notificado. E aproveitando, se você ainda não vende na internet, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o meu curso grátis para você aprender. Um curso que eu investi mais de 20 mil reais para poder produzir e estou entregando de maneira gratuita. Então espero que você tenha gostado desse conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.